vidinhas! Então, o vídeo de hoje é como ter os emojis do iOS no Android. Pra quem não sabe, iOS é o iPhone, né? E Android é o Samsung e aquelas outras marcas lá. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações sininho, pra você não perder nenhum vídeo novo, que eu vou tentar postar vídeos novos toda semana. Não sei se eu vou conseguir, porém eu vou tentar. Então, eu decidi criar esse canal porque eu tenho várias inspirações, como por exemplo a Rei Chuchus, a Rei Catarina, a Ribelinhas e várias outros canais desse tipo de conteúdo, né, que trazem esse tipo de conteúdo. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos lá. A gente só vai precisar de um aplicativo, só isso, que é o teclado Shift Key. Eu vou transformar não, né? Eu vou pegar ele aqui e eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho. Pronto, gente, o aplicativo é esse, que é o teclado Shift Key, que não sei como se fala, né? Mas é esse. Então, ele é gratuito, dá pra instalar no Samsung, no Xiaomi e nos outros lá. Gente, não sei se eu tô falando certo, porém, dá pra instalar em todos que eu tô falando pra vocês. E esse método, eu acho que só funciona pra Samsung. Eu não sei, caso vocês tenham aí outra marca de telefone, tipo LG, Xiaomi, né, e Motorola, vocês testam aí e me falem nos comentários. E também me coloquem sugestões de vídeo pra eu gravar. Então, é só isso mesmo. Aí a gente vai entrar aqui no Google, após você fazer a instalação lá do aplicativo que eu falei pra vocês, a gente entra no Google e coloca emojis do iPhone PNG. Aí vai ser esse primeiro link aqui. Caso vocês não encontrem, eu vou deixar o link, eu vou disponibilizar o link aí na descrição do vídeo. Aí é só você esperar carregar ali em cima, ó. Aqui, ó, carregou. E aqui estão todos os emojis, ele vai terminar de carregar. Opa, gente, eu cliquei no negocinho aqui bem rápido. Pera aí, vamos de novo. Ó, só você esperar carregar ali em cima, que ele vai carregar. Ele demora um pouquinho, depende da sua internet, né? A minha até que é boa, porém, não sei. Aí, ó, tem todos os emojis aqui, ele vai carregar. Ele ainda tá carregando. Então, vou salvar um, porque todos esses daqui eu já salvei. Então, vou esperar carregar aqui um pra vocês verem. Pra salvar, é só você fazer o download. Salva você assim, ó. Eu vou salvar esse daqui de gelo. Não. Cadê? Não sei porque ele tá sumindo, gente. Eu não sei onde é que ele tá. Deixa ele aparecer. Aqui, esse daqui, gente. Eu quero salvar esse daqui. Então, vamos lá. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês. O meu gravador é o gravador Apaixonados, lá do canal Rei Chuchus. Então, caso vocês queiram, que eu gravei também disponibilizando gravadores, é só colocar aqui nos comentários. Ó, pra fazer o download, é só você pressionar a imagem que você quer. Você fazer o download da imagem. Aí ele vai fazer o download. Pronto, eu acho que é esse. Ele vai ficar salvo lá na sua galeria. Então, eu vou ver se o meu salvou certo. E eu já volto com vocês. Aqui, gente, salvou. É esse mesmo. Então, a gente vai agora lá no Instagram, né, que é o aplicativo que eu uso. Caso vocês não me seguem, minha conta pessoal, eu vou deixar aqui o arroba bia.gui, underline bia.gui, eu acho que é assim. E o meu Instagram, que é underline bia com dois is, ponto stereo, underline. Então, me sigam lá. Eu vou testar aqui mesmo, porque a conta aqui tá aberta. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui uma foto, bem rapidinho. Tirar aqui a foto, eu vou colocar uma corzinha, verde mesmo. Cadê, filho? Vai. Pronto, coloquei o verde, vou ver. Aí, você primeiro tem que habilitar o teclado Shift Key, né? Que é só seguir as regrinhas que ele pede, o aplicativo pede. Aí, você escolhe o tema do seu teclado e ele já vai estar habilitado no seu telefone, gente. No seu celular. Gente, eu falei tudo errado, porém, me desculpem. Eu ia falar telefone, eu ia falar celular, eu falei celular, eu falei alguma coisa desse tipo. Então, me desculpem, porque eu tô começando agora, então eu não sei interagir com as pessoas, tá? Porém, vamos lá. Ó, a gente vai ter um toque na tela, ó, o meu teclado já tá habilitado. Aí, pra isso que a gente vai fazer, a gente, ó, clica aqui. Opa. Pera aí, gente, que isso aqui tá dando certo, tá dando errado. A gente vai aonde? A gente vai nesse aplicativozinho, ó. Cadê, gente, o negócio? Aqui, eu quero ir nele, só que ele não tá indo. Mas tá aqui, ó, esse daqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse maisinho que tem no canto, lá no canto. Você clica, opa. Pera aí, gente. Meu telefone tá bugado. A gente vai clicar nele. Aí depois você vai nessa última opção que tem aqui, ó. Tá vendo a cor roxa? Embaixo da cor roxa. Você clica. Aí você vai clicar na câmera. E o que eu tinha baixado antes era esse, né? Ó, e vai ficar. E pronto. Ele tá o emoji do iPhone. Eu vou pegar aqui a diferença do emoji do Android, que é o meu, para o emoji do iPhone. Eu não sei se o Android tem esse emoji, porém eu vou ver aqui, ó. Esses aqui são os emojis do Android. Vocês podem ver que já o Android já não tem esse emoji, né? Vocês podem até perceber que não tem. Então eu vou pegar outra aqui pra vocês verem a comparação. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, ó. Que é a de coração. Ó, pra vocês verem a comparação. Como é bem diferente. Para o emoji do Android pro iPhone, né? Aqui até a cor do coraçãozinho muda. Muito diferente, gente. Aqui, eu vou circular aqui pra vocês. Opa.
A cor do azul é o do Android ou do iPhone. E a qualquer cor aqui, essa daqui, roxa, é a cor do Android. Então, é bem diferente, né? Vou colocar aqui, ó. É bem diferente. Pra mim, eu acho bem diferente, né? Acho que vocês também vão achar, por causa que a cor do coração é diferente, ó. Aqui é vermelho, ali é rosa. E também, o formato do coração é bem diferente. O do Android é mais redondinho e tal. Aí, tipo, ele não fica com nenhum formato aqui, ó, atrás. Porque tinha um outro método que ele ficava com formato, que comigo não dava certo. Que é esse daqui, que ele fica com formato assim, ó. E eu acho que fica feio. Então, só se você colocar a cor preta, né, que é o fundo. Mas, então, esse foi o vídeo, né? Espero muito, de coração, que vocês tenham gostado. Me desculpem, pelo desenvolvimento, né, de falar com vocês, porque eu ainda tô aprendendo. Então, me perdoem, por favor. Please, me perdoem, tá, gente? É porque eu não sou acostumada a interagir com as pessoas aqui no YouTube. Porém, eu vou tentar interagir mais com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão, tchau!